Nossa próxima notícia é a seguinte: Lula assumirá nesta semana a presidência temporária do Mercosul. Ele embarcou há pouco para a Argentina, onde vai participar da reunião da cúpula do bloco. Nos 6 meses que terá à frente do grupo, o petista deverá defender a reintegração da Venezuela. A ditadura teve a participação no Mercosul suspensa em 2017 devido à ruptura da ordem democrática por Nicolás Maduro. Agora, Brasil e Argentina são favoráveis à volta do país. Além de defender a reintegração da Venezuela ao bloco, Lula deve receber novamente o ditador no Brasil. Maduro foi convidado para participar de uma cúpula de cooperação amazônica em Belém. José Maria Trindade, começo com você, Zé. O que achou demais esse movimento do Itamaraty em direção à Venezuela, Zé? Pois é, olha, o Mercosul foi criado num momento em que se pensava que o mundo seria dominado por blocos. Eu me lembro muito bem do então presidente José Sarney fazendo todo o trabalho ali para criar o Mercosul, achava que o mercado do Mercosul iria crescer muito e logo em seguida veio o grande bloco da União Europeia, né? E os Estados Unidos também criaram o seu bloco e dava essa impressão. De lá para cá, o Mercosul vem tropeçando, vem passando dificuldades, porque o Brasil é muito grande, né? O Parque Industrial Brasileiro é muito maior do que todos os outros somados, né? Brasil e Argentina. E agora, Lula chega com um desafio muito grande. Primeiro, de fortalecer o Mercosul. O Mercosul passou por dificuldades, as regras de convivência dos países colocaram dificuldades, principalmente importação e exportação de veículos e tal. E agora Lula chega com o desafio de destravar um acordo importante do Mercosul com o bloco da Comunidade Europeia, né? E esta dificuldade de destravar esse acordo com a União Europeia já encontra um Lula ali já discutindo questões que estão sendo colocadas porque ele falou mal do Brasil no exterior. As garantias estão muito exageradas. E nesse contexto, o Brasil tenta incluir a Venezuela no Mercosul, mas há impedimentos legais, impedimentos contratuais do Mercosul, que é a exigência de democracia, e é difícil dizer, mesmo com toda a subjetividade da democracia, que a Venezuela vive um momento democrático e que lá há uma democracia. E é exatamente o Uruguai que faz uma resistência muito grande à entrada da Venezuela no Mercosul, e sem o apoio do Uruguai não se faz esta união da Venezuela no Mercosul. É preciso exigir democracia, é preciso exigir que a Venezuela se cure para depois participar do Mercosul. Outro desafio que Lula enfrenta vem também do Uruguai, que é essa conversa do Uruguai com a China para tentar fazer um acordo bilateral. Isso enfraqueceria o bloco e colocaria em risco a economia dos outros países do Mercosul. Então, é um desafio desta presidência temporária, rotativa, que Lula vai assumir. Agora, Dantas, a gente vê que não é só retórica, então, né? Essa defesa do governo brasileiro em relação ao regime venezuelano, né? Não é só objeto de discursos, né? Tema de entrevistas, de postagens em redes sociais. Não, o governo está adotando ações também para promover isso que é chamado de reintegração da Venezuela à política latino-americana, né, Dantas? Exatamente, Brau. E vou acrescentar uma questão aqui do que o Zé Maria falou. O Mercosul, ele tem regras, ele tem protocolos, ele tem um estatuto, que são como se fosse, tem ali o protocolo de Ushuaia, que é como se fosse ali uma constituição do Mercosul, que prevê uma cláusula democrática para a participação do bloco, ou seja, só pode participar do bloco se for uma democracia. E as eleições na Venezuela não garantem a democracia lá. Por quê? Porque democracia, ela é muito mais do que apenas uma eleição. Especialmente por quê? Porque eleger pressupõe você ter liberdade para escolher o seu representante. Então, assim, a eleição dos seus representantes, a eleição de quem vai governar, não importa a instância, ela pressupõe que sejam eleições livres. E as eleições na Venezuela não são livres.
E nós tivemos já na semana passada, na sexta-feira, inclusive, uma decisão de um órgão do governo de Nicolás Maduro excluindo, inabilitando politicamente a principal voz da oposição, a Corina. E ela não poderá participar de eleição alguma pelos próximos 15 anos. Então, soma-se a isso os relatórios da ONU de Direitos Humanos, das missões que foram feitas e que verificaram a morte de mais de 10 mil opositores, prisão e morte de mais de 10 mil opositores nos últimos anos na Venezuela. Soma-se a forma como o Nicolás Maduro trata os críticos, usando blindados, usando uma milícia, que é a criação que ela veio do Chávez ainda, a criação de uma guarda paralela, que responde diretamente ao Palácio Miraflores, ao governo central. Então, assim, há eleições na Venezuela, só não há democracia. Então, se o Lula quiser colocar a Venezuela no bloco, no Mercosul, ele vai precisar mudar as regras do Mercosul. E não me parece que os demais sócios estejam dispostos a isso, tirando a Argentina. O Uruguai não vai topar. Esse Mercosul ampliado, ele tem suas limitações e é impossível. É impossível que ele consiga, na base da narrativa, como ele diz, né, que tudo que acontece na Venezuela é construção, é narrativa, vai ser difícil ele negar a realidade para tentar convencer os sócios a colocar a Venezuela dentro do Mercosul. Essa cláusula democrática, ela é um espelho de outra que existe na OEA, é a organização maior que reúne os Estados americanos, que é a Carta Democrática Interamericana, que pressupõe também a mesma coisa, que os países membros sejam democracias. Esse tipo de preocupação, ela vem de um histórico de regimes autoritários, especialmente aqui na América Latina, de ditaduras de direita, de esquerda, de regimes autoritários, que prevaleceram por muitos anos durante várias décadas, aí, especialmente a metade do século XX para cá. Então, elas existem por uma razão óbvia. Então, o que o Lula quer é tentar forçar a barra. É mais fácil que ele tente fazer um bloco separado do Brasil, com a Venezuela, com Cuba, com Nicarágua, junto com Rússia e outros países párias do sistema internacional. Preocupam, Pavy, esses movimentos da nossa política externa? Óbvio. É óbvio que preocupa, porque ele vai colocar por terra um acordo com a União Europeia que já está patinando há décadas, e com esta volta de um país como a Venezuela, tudo fica mais difícil. Afinal de contas, nós estamos falando de um país que não só não é uma democracia, porque nós poderíamos ter uma monarquia absolutista ali que fosse absolutamente humanitária. O problema é que este país ele é comandado por um criminoso humanitário. Nicolás Maduro, ele comete crimes contra a humanidade, dia sim, outro também. E isso pesa. Além de ser um caloteiro, isso pesa. Não pega bem, ninguém vai. A União Europeia, que tem para receber a nossa exportação de materiais que vêm do agronegócio, como celulose, por exemplo, e eu falo isso com experiência de quem trabalhou mais de 10 anos no setor, você tem que cumprir uma série de exigências, inclusive humanitárias, para com os trabalhadores das fazendas onde se corta o eucalipto, para que esse produto ele tenha um selo e que a Europa o receba. Que se dirá de um bloco que inclui, que abriga, que abraça, que incentiva um país com um tarado desumanitário feito Nicolás Maduro à frente? Aliás, esta volta é ininteligível. Muito do que se diz, o Brasil precisa de negócios com a Venezuela. O Brasil precisa de negócios com a Argentina. Sim, o Brasil precisa de negócios. Mas com a Venezuela, mas com a Argentina, Lula está preocupado
com os padres que foram presos, com as freiras que sumiram na Nicarágua. Lula está preocupado com a crise humanitária. Ele está pensando assim: se eu virar as costas para a Venezuela, o que será do povo da Venezuela? Eu acho que Lula não tem esta preocupação humanitária. Por quê? O Brasil precisa de dinheiro. O Brasil precisa fazer negócios. O Brasil precisa ter um destaque internacional. É claro, as nações precisam sobreviver. Mas vamos olhar este momento. Nós estamos vendo a quase aprovação de um arcabouço fiscal, que é o arcabouço fiscal, e de uma reforma tributária que não vai trazer um impacto positivo para a vida do brasileiro, até porque o arcabouço, ele prevê que o Brasil vai ter alguma estabilidade através do recebimento de impostos, de multas, de fiscalização. Logo, o Brasil, ele precisa de dinheiro e diz que vai conseguir dinheiro tirando do nosso bolso. Nós vimos hoje, pelo jornal O Estado de São Paulo, que o Ministério das Relações Exteriores abriu mão de 3,5 bilhões de reais. 3,5 bilhões de reais, porque se negou a vender 450 viaturas blindadas do caça Guarani à Ucrânia. Ah, mas o Brasil é neutro na guerra. Tudo bem, esses caças, eles seriam convertidos em ambulâncias. Ou seja, ele se negou a fazer um negócio com a Ucrânia, ele se negou a ganhar 3,5 bilhões de reais, um dinheiro que o Brasil ia receber. O BNDES não ia dar o dinheiro para a Ucrânia pagar e fazer o blindado e mandar para a Ucrânia. Não, o Brasil tinha a receber, mas o Ministério das Relações Exteriores falou: não vou fazer. E isso porque esses caças seriam adaptados para ambulância, ou seja, teriam fins humanitários. O Brasil ia lucrar e, ao mesmo tempo, ajudar numa missão humanitária, que é tratar dos soldados da Ucrânia. Mas não o fez. Não o fez porque a questão humanitária não está na pauta de ordem do Partido dos Trabalhadores, não está na pauta de ordem do presidente Lula negar-se a vender 450 blindados guaranis, sem razão nenhuma. E digo mais, 450 blindados guaranis, quanto de emprego isso não ia gerar? Emprego para a fabricação desses caças, emprego para a indústria de peças, emprego em toda a cadeia produtiva para que a gente pudesse vender esse caça, cuja propriedade intelectual é das Forças Armadas, do Exército Brasileiro. Logo, nada faz sentido. Se ele está trazendo de volta a Venezuela para o Mercosul, neste exato momento em que a opositora do Maduro é colocada, não judicialmente, mas por um órgão do próprio Poder Executivo, ou seja, por um órgão controlado pelo Maduro, sem decisão judicial, eles colocam Corina 15 anos inelegível. A população da Venezuela vive numa crise humanitária criminosa e o Brasil quer trazer a Venezuela para dentro do Mercosul, sabendo que aquilo não é uma democracia, ao mesmo tempo em que se nega a fazer negócio com a Ucrânia, que usaria os nossos caças para fins humanitários, ou seja, usariam esses caças como ambulâncias. Logo, não faz sentido nenhum. E o que eu vejo em todas essas reuniões, e agora eu sinto isso nesta ida de Lula e nesse assumir a presidência do Mercosul pelos próximos anos, algo parecido como o Spectre do 007. Lula vai ficar no papel de Blofeld, se ele trouxer, aliás, a Venezuela para dentro desse bloco mais uma vez. Você, Roberto Mota, sua análise, Mota, sobre esses últimos passos da diplomacia brasileira. O governo Lula agora quer a reintegração da Venezuela ao Mercosul. Mota. A Venezuela é palco de uma das piores crises humanitárias da história da América. É uma crise causada por um homem chamado Hugo Chávez e por seu herdeiro, o Maduro. É uma história que a América Latina já está cansada de ver. É um filme gasto, uma história de vulgaridade, corrupção e totalitarismo que sempre repete o mesmo roteiro. Um político populista chega ao poder prometendo ser o pai dos pobres, mas o que ele traz é repressão, censura, tortura e massacre dos seus oponentes. Depois ele faz umas eleições de mentirinha
na qual ele é eleito com enorme apoio popular, e há quem diga que isso é uma democracia. Os ditadores, esses ditadores latino-americanos, também se apropriam da riqueza do país como se fosse deles. E essa riqueza compra muita coisa, inclusive a consciência e o silêncio de quem deveria se manifestar. O PT sempre abraçou as ditaduras da América Latina, especialmente a Venezuela. Quem apoiou o projeto de poder do PT sabia que estava indiretamente apoiando a Venezuela. Se não sabia, está sabendo agora. Frequentemente eu publico nas redes sociais um texto cujo título é "Por que não sou de esquerda?" E eu explico. Eu não sou de esquerda porque essa posição ideológica é baseada em 3 crenças equivocadas. A de que totalitarismo produz liberdade, a de que distribuir riqueza é mais importante do que criar riqueza, e a crença de que o Estado deve dirigir nossas vidas nos mínimos detalhes. Essas crenças, essas 3 que eu acabei de mencionar, são a base do comunismo, do socialismo, que são a mesma coisa, são sistemas políticos mórbidos usados por psicopatas para tomar o poder. E aí faltou dizer que a esquerda sempre teve o apoio dos intelectuais, por isso a esquerda tem um marketing incomparável. É dessa forma que uma ideologia totalitária e assassina é vendida como a promotora da justiça social, seja lá o que for isso. Mas prestem atenção nisso, todos os regimes comunistas da história foram ditaduras, não há uma única exceção. Todos os países comunistas são cercados de muros para que ninguém possa escapar. Ainda assim, o comunismo é apresentado como regime da solidariedade e do amor, onde cada um dá o que pode e recebe o que precisa. Essa mentira assombrosa é divulgada nas artes plásticas, na literatura, no cinema, no teatro, na arquitetura e em boa parte da TV, como se fosse verdade. Essa mentira é divulgada em livros escolares, meus amigos. Essa mentira é ensinada em muitas escolas de direito. Mas, na verdade, o socialismo é um equívoco moral e lógico, é um instrumento de violência e opressão e é uma armadilha intelectual e emocional. Quem paga o preço da mentira são aqueles que não podem se informar nem se defender. Uma correção, Vitor? Pode, Pavi. Eu falei caça aqui no meu discurso, eu não uso TP, né? Eu falo comentário, eu falando de cabeça. E, ao invés de falar carro, eu falei caça. Os Guarani são 450 viaturas, são carros. Se eu falei caça, desculpa, mas a cabeça nem sempre ajuda. Tá ótimo. Bom, deixa eu passar pela nossa enquete, é isso? Vamos ver como é que tá o placar de momento da nossa enquete. A pergunta está no ar desde o começo do programa, lá no site da Jovem Pan, e hoje é a seguinte: você acha que empresas investigadas na Lava Jato poderiam voltar a fazer negócios com a Petrobras? Sim ou não? 92,98% não, 7,02% sim, 855 votos até agora. Você segue participando em www.jovempan.com.br.